Olá a todos, vamos começar aqui a nossa live de hoje. Vou aproximar um pouco aqui a nossa bike, bastante coisa para fazer. Espero que todos estejam muito bem. Aqui é Gustavo Abadi, por favor, se puderem me dar um retorno sobre o som, o áudio, se vocês estão me ouvindo bem, se não estão me ouvindo bem. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Vamos zerar os cronômetros aqui, né? Para a gente poder fazer uma boa caminhada. Maravilha. Obrigado, viu, Letícia? Deus abençoe. Meus amigos, uma alteração que eu decidi fazer aqui é o seguinte. Eu tinha decidido, anteriormente, anunciei que ia fazer a jornada bíblica e a leitura do catecismo juntos. Então teria de segunda a quarta a jornada com a leitura dos evangelhos e depois queria fazer o catecismo de quinta a sábado. Eu decidi mudar isso agora, tá? Porque eu percebi que acho que é melhor seguir fazendo todo o catecismo de São Pio X primeiro e depois eu sigo com a jornada bíblica, tá? Então, segunda a sábado, Catecismo de São Pio X, esse volume aqui, ó, que você facilmente encontra na internet, o PDF, tá? Recomendo fortemente, se você puder adquirir ou baixar na internet, você consegue encontrar, tá? Então, o Catecismo de São Pio X, nós fizemos já as lições preliminares e agora vamos passar e começamos o primeiro artigo o credo em geral, depois do primeiro artigo do credo que fala de Deus Pai e da criação. E agora nós vamos passar para o inciso 2 desse primeiro artigo, que é sobre os anjos, dos anjos. Tá? Diz assim o texto, pergunta número 34. Quais são as criaturas mais nobres que Deus criou? As criaturas mais nobres criadas por Deus são os anjos. 35. Quem são os anjos? Os anjos são criaturas, flocos, são criaturas inteligentes e puramente espirituais, sem corpo. Atenção. Para lá, vai para lá. Aqui, tá? É importante que a gente apague da memória aquela ideia dos anjinhos gordinhos, em cabelinhos, pequenas criancinhas loirinhas com cabelinhos encaracolados, pintados pelo Rafael, pelo pintor Rafael. Não é isso. Não é isso. Tá? Escutem de novo o conceito de quem são os anjos. Os anjos são criaturas inteligentes e puramente espirituais, sem corpo. Vamos lá. Flocos. Alguns cachorros aqui agitando. Para que fim criou Deus os anjos? Deus criou os anjos para ser por eles honrado e servido, e para os fazer eternamente felizes. Veja, os anjos que se mantiveram, na sua condição de serviço a Deus, para o qual foram criados, eles são felizes. Que forma e que figura têm os anjos? Os anjos não têm forma nem figura alguma sensível, porque são puros espíritos, criados por Deus para subsistirem, sem ter de estar unidos a corpo algum. Então os anjos não são parecidos comigo ou com você. São puro espírito, como Deus. Por que então se representam os anjos com formas sensíveis?
representam-se os anjos com formas sensíveis, primeiro, para auxiliar a nossa imaginação. Segundo, porque assim apareceram muitas vezes aos homens. Como lemos na Sagrada Escritura. 39. Foram todos os anjos fiéis a Deus? Nem todos os anjos foram fiéis a Deus, mas muitos, por soberba, pretenderam ser iguais a ele, e independentes de seu poder, e por este pecado, foram excluídos para sempre do paraíso e condenados ao inferno. Como se chamam os anjos excluídos para sempre do paraíso e condenados ao inferno? Os anjos excluídos para sempre do paraíso e condenados ao inferno chamam-se demônios. E seu chefe chama-se Lúcifer ou Satanás. Então, entenda isso. Os demônios Os demônios são aqueles anjos infiéis, certo? Que foram excluídos para sempre do paraíso e condenados ao inferno. Eles já estão condenados. Não tem chance, não tem colher de chá para anjo. Você entender? 41. Os anjos podem fazer-nos algum mal? Sim. Os demônios, no caso os anjos infiéis, podem fazer-nos muito mal à alma e ao corpo, se Deus lhes der licença, sobretudo tentando-nos a pecar. Então, para você entender bem, tá? Nem tudo nessa história é culpa do demônio, tá? E aqui é um ponto importante. As costas do diabo são largas. Especialmente quando alguns católicos gostam de dizer que tudo é demônio. Viu? Vamos lá. Por que nos tentam os demônios? Os demônios tentam-nos pela inveja que nos tem e que lhes faz desejar a nossa eterna condenação. E por ódio a Deus, cuja imagem em nós resplandece. E Deus permite as tentações a fim de que nós, vencendo-as com a sua graça, pratiquemos as virtudes e alcancemos merecimentos para o céu. Então está aqui a razão pelo qual o inferno tem ódio do ser humano. A razão porque o diabo tem ódio do ser humano. Isso é importante. E os meios para vencer, os meios para crescer na graça. Veja bem, Deus permite as tentações a fim de que nós, vencendo-as com a sua graça, pratiquemos as virtudes e alcancemos merecimentos para o céu. Simples assim. 43. E como podemos vencer as tentações? Como podemos vencer as tentações? Boa noite, Jana. Vencem-se as tentações com a vigilância, com a oração e com a mortificação cristã. 3. De novo. Vencem-se as tentações com a vigilância, com a oração e com a mortificação cristã. 44. Os anjos que se conservaram fiéis a Deus, como se chamam? Os anjos que se conservaram fiéis a Deus chamam-se anjos bons, espíritos celestes ou simplesmente anjos. 45. O que aconteceu aos anjos que se conservaram fiéis a Deus? Os anjos que se conservaram fiéis a Deus foram confirmados em graça, gozam para sempre da visão de Deus, amam-no, bendizem-no e louvam-no eternamente. 46.
Deus serve-se dos anjos como seus ministros? Sim, Deus serve-se dos anjos como seus ministros e especialmente confia a muitos dentre eles o ofício de nossos guardas e protetores. 47. Devemos ter particular devoção ao nosso anjo da guarda? Sim, devemos ter particular devoção ao nosso anjo da guarda, honrá-lo, implorar o seu auxílio, seguir as suas inspirações e ser-lhe reconhecidos pela assistência contínua que nos dá. Então, esses são os anjos. Tá? Artigo 34 a 47 do Catecismo São Pio X. Muito interessante. Muito, muito interessante. Flocos. É uma graça de Deus. Por que nós estamos falando dos anjos? Porque nós estamos falando do primeiro artigo do Credo Apostólico, quando nós dizemos que nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A realidade celestial é uma realidade crida há muito tempo. Muito, muito, muito tempo. Que só começa a ser contestada mais recentemente por aquelas mentes depravadas. Vocês não liguem pro barulho? Eu tô com os 2 filhotes aqui de cachorro atrás de mim, viu, Cristina? Ó, tô aqui, ó. Brincando um com o outro. Uma sujeira esses dois, olha. Vão precisar de um banho esses dias. Enfim, é isso. O católico brasileiro precisa tomar muito cuidado por uma questão chamada superstição. Ou seja, aquelas coisas, aqueles ensinos errados que nós damos algum viés mágico, né? Se eu passar debaixo de uma escada, essas bobagens assim, né? Isso é superstição, né? Não tem comprovação nenhuma. E também tem que tomar cuidado para não colocar toda a culpa nas costas do demônio, que é muito comum, sabe? A gente vê o diabo, ele nos tenta com a permissão de Deus, mas ele não tem todo o poder. E é por isso que nós rezamos com frequência, pedindo o auxílio dos santos anjos, os anjos bons, os que nos guardam, para estarem conosco e impedirem o mal contra nós. Então, na casa de um católico, deve haver muita oração. Deve haver, sim, coisas abençoadas pelos nossos sacerdotes. Sabe? Vamos às perguntas. Tenho essa pintura na minha sala, acho muito significativa. É a pintura da caixinha de perguntas que eu coloquei, que é a vitória de Cristo, o triunfo de Cristo contra o paganismo. E nada mais é que a descida de Cristo ao Hades durante aqueles 3 dias em que o corpo está morto, o espírito desce à mansão dos mortos e recolhe. Ele vence a morte, ele vence o paganismo. É uma pintura linda do Gustavo Doré. É linda mesmo. Vamos lá. Pergunta aqui. Os 5 maridos da mulher samaritana se referem a 5 deuses, como alguns dizem? Não. Não tem nenhuma referência no texto que diga isso. O texto, a palavra ali é marido. Tá? Então é uma invenção. Vocês não liguem pro barulho dos cachorros aqui, tá? Estão aqui agitando. Vamos lá.
Pergunta do pessoal lá da família X. Querido João, saiam de perto aí, vocês vão se machucar. Por que tem umas missas que tem uns pregadores, tipo pastor, no final ou durante a missa? Então, não é que haja missa assim, irmão. Isso aí é um... Como é que eu vou te dizer? Isso aí é um abuso litúrgico. Eles transformam a missa, especialmente grupos da renovação carismática, transformam a missa num show. Eu vi algo parecido com isso lá em Governador Celso Ramos, em Santa Catarina, onde o pessoal na capela, como não tinha, era uma celebração da palavra, eles transformaram num reteté brabo. E aí tinha ministro da RCC falando, pregando, fazendo coisa que não devia fazer. Tá? Missa quem prega é padre. Se começar a acontecer isso, levanta e vai embora, irmão. Tá? Levanta e vai embora porque não é o que a igreja ensina. Não é missa. Tá? Eu acho que é isso. É isso. Quem quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Fique à vontade, estamos chegando aos 20 minutos aqui. Daqui a pouquinho a gente dá uma parada. Quem quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber... Então, decisão aí que eu tomei. Nós vamos estudar até o final, segunda a sábado, Catecismo de São Pio X. Tá? Eu vou lendo e expondo e respondendo perguntas se surgirem. Tá? Espero que seja útil. Isso aqui são os cachorros, ó. Eles estão aqui brincando um com o outro, ó. Vou mostrar para vocês. Ó. Olha aqui. Ó. Não é fácil. Com dois filhotes. Aí ficam brincando de se agarrar. Quem quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Se eu souber responder, eu respondo. Foi a Cristina que me deu eles. Ei, querido. Jana, cheguei atrasada, Gustavo. Então vai fazer tudo assim. Vou fazer todo o catecismo primeiro, tá? Eu acho que melhor. Até pra gente manter a unidade na coisa, né? E ter uma continuidade mais clara, né? Vou ver as perguntas aqui. Gustavo, em sua conversão, você teve alguma dificuldade em aceitar algum dogma como dogma mariano? Não, não tive nenhuma dificuldade, porque, assim, quando você entende, tá? A Renata perguntou, que hora será o estudo? Em geral, Renata, eu entro perto das 19 horas, mas é possível que eu entre às 8 em algum dia, mas em geral 19 horas, tá? E vai ficar tudo gravado aqui e lá no YouTube e no Spotify. Sobre a questão do dogma, não, o dogma é muito claro. Os dois dogmas que tem sobre a Virgem, que foram proclamados, o da Imaculada Conceição e da Assunção, eles são muito claros, tá? Celestina Oliveira, sim, anjos são eternos. Na verdade, eles são imortais. É isso que você está respondendo. Quer saber, né? Porque nem todo... Só para você entender. Só para você entender. Quem leu Apocalipse sabe que os anjos não existirão para sempre. Os anjos maus serão destruídos. Tá?
existe uma diferença ali, para Evelyn, existe uma diferença entre dogma mariano e devoção mariana. São coisas distintas. Tá? O dogma é algo proclamado na igreja como matéria, verdade de fé. Devoção são coisas que podem surgir para colaborar no amadurecimento da fé, mas não são obrigatórios. Vocês dois, para lá, vamos brincar na rua. Foram. Vamos brincar. Então, assim, eu nunca tive dificuldade com o dogma, porque eu li o dogma. Os dois documentos que são inclusive são os documentos que falam sobre que dão o uso da infalibilidade papal, né, que fala do ensino ex cátedra. Eles são muito claros, são muito objetivos. Já a devoção mariana, às vezes, passa do limite, na minha opinião, né? Então, por exemplo, Evangelista Lacerda, qual a função do ministro extraordinário da Eucaristia? A sua resposta está na sua pergunta, irmã. A função do ministro é auxiliar na distribuição da Eucaristia. Ponto final. Ele não prega, ele não diz como as pessoas devem se portar na Eucaristia, ele não substitui o padre para fora os dois. Vamos. Não substitui o padre, ou seja, o padre é o ministro ordinário da Eucaristia. O ministro extraordinário, ele é alguém que pode manipular algumas hóstias, porque ele tem que tirar e entregar, né? Ele pode levar o viático aos doentes, e era isso. Não pode ficar se achando mais importante do que ninguém. É isso. É um trabalho muito meritório, porque afinal de contas você, às vezes quando você tem uma comunidade muito grande, uma paróquia muito grande, imagina distribuir para toda essa gente, né? Eu respeito muitos, mas tem outro problema, que é você ter ministros da Eucaristia que não entendem nada do assunto. Não, hoje o ministro não precisa ser homem, pode ser mulher. E, na verdade, a maioria é mulher. Tá? Até pouco tempo, é que o ministro da Eucaristia, ele pode ser um leigo. Ele é um leigo, assim, no momento. Né? Pode repetir o documento que leu sobre o dogma. Eu sei que tem um dos documentos que se chama Munificentíssimos Deus. Esse é um. Então, se você colocar dogma da Assunção de Maria e dogma da Imaculada Conceição no Google, vai aparecer para você, acho que os primeiros ali, alguma página do Wikipédia que vai te demonstrar qual é o nome dos documentos em si. Eu não me lembro o nome dos documentos em si. Tá? Mas são documentos muito fortes e muito bons. Eles definem o dogma. Tá? Renata, mas o ideal é que seria todos homens no altar. Né? Então, tradicionalmente a liturgia católica é uma liturgia feita por homens, porque ela é a plenitude da liturgia que está esboçada no Antigo Testamento. Os sacerdotes são homens, os serviçais são homens. Mas, aí tem um problema, que já existia lá com Jesus. O fato de nós não termos muitos homens que se prestam a fazer esse serviço. E na falta de homens, vai mulher mesmo.
Gustavo, aqui na paróquia, os ministros da Eucaristia dirigem a celebração eucarística. Não. Não é que eles dirigem a celebração eucarística. Eles dirigem a celebração da palavra. E quando tem a distribuição da Eucaristia, eles distribuem. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Eles não rezam missa. Missa, quem reza é presbítero. Certo? Então, e eles têm autoridade. Se a comunidade é muito distante e não tem missa, pode haver a celebração da palavra e às vezes quem celebra, o ministro da Eucaristia também faz a celebração da palavra. João, boa noite, senhor Gustavo. No início da sua conversão, o senhor teve dificuldade em aceitar algo ou já aceitou tudo logo de cara? Meu amigo, essa pergunta é a pergunta de R$1 milhão. Não, eu não aceitei tudo de cara. Eu já vinha há 4 anos de leitura do catecismo, estudando sozinho. Para mim, o dogma mais difícil de aceitar era a autoridade suprema do Pontífice Romano. Para mim, Gustavo. Ah, mas isso é fácil. Não, não é fácil. Na cabeça de um ex-protestante não é fácil. Posso te garantir. Professor, que hora será o estudo do catecismo? Todos os dias, às 19 horas, Renato. Se tudo der certo, geralmente eu entro às 19 horas. Tá? Foi o caso de hoje. 19 horas eu tô, às vezes, às 8. Mas em geral, 19 horas. Hoje eu entrei 10 para 7, 10 para as 19. 18h50. É interessante que muitos protestantes, quando se tornam católicos, eles têm dificuldades. É normal essas dificuldades para virem para a igreja, mas a gente não recomenda, né, que eles demorem. Gustavo, sobre o pessoal da família X é o João. Gustavo, sobre a pregação ao estilo pastor na missa por outros que não seja padre. Então, missa onde tem sacerdote, não pode haver pregação. A pregação por parte de leigo não pode. O missal romano ordena que na missa, onde há sacerdote, só o ministro ordenado pregue. Pode ser o diácono, pode ser o padre. Só os dois. Não tem... mas e tem outros pregando? Não, não pode. Isso na missa. Missa. Tá? Numa exceção, com autorização do bispo, aí um leigo pode pregar, mas tem que ter autorização do bispo. Que é raríssimo, raríssimo, raríssimo. Isso na missa. A gente tem que aprender a diferenciar missa de celebração da palavra, João. Celebração da palavra acontece quando o padre não pode vir celebrar a missa. Ordinariamente, numa missa, só o padre ou o diácono podem pregar. Ponto. Tá? Geralmente é o padre. Numa celebração da palavra, quando você não tem diácono, quando você não tem o presbítero, o sacerdote, os leigos fazem tudo. Mas não é missa. É um momento de leitura do evangelho, né? Até pode haver uma meditação, uma homilia rápida, tá? E a distribuição da Eucaristia, que não é consagração. Mas esse é um momento específico, isso não é missa. Tá? É só para o povo não deixar de receber a palavra do Senhor. Então, repito, né? Não pode haver
pregação em missa por parte de leigos. Não pode. O que se acontece, e eu estive aí em Santa Catarina, onde você mora, ali na região de Governador Celso Ramos, eu até havia dito antes, eu vi coisas na celebração da palavra lá que eu fiquei apavorado. Eu juntei a minha família e fui embora. Só, isso aqui não está de acordo. Porque aí assumiu o microfone um garotão da RCC, da Renovação Carismática, e começou a pregar. A querer fazer espiritualização, a querer fazer discursinho. Eu juntei a minha turma e vim embora. Tem muita coisa errada acontecendo por aí. Sabe? E as pessoas vão se acostumando com esses erros. Né? E achando que isso é normal, e não é. Infelizmente. É isso, João? Me diga aí se eu respondi a pergunta. Na missa, a missa efetivamente, só padre pode pregar. Tá? O bispo, o padre. Agora, na celebração, pode ser outra pessoa, mas mesmo assim não pode virar show. Tá? João Santos, pode-se dizer que Jesus é a lei de Moisés? Não, não pode. Jesus é o cumprimento da lei. Como assim Jesus é a lei de Moisés? Gustavo, boa noite. Por que em muitas dioceses os bispos não querem ordenar diáconos permanentes? Por uma razão muito simples. Reserva de mercado. Tá? Quem são os diáconos permanentes? São homens casados que têm as suas profissões, têm os seus trabalhos e às vezes fazem um trabalho melhor que o dos padres. E mais, como eles não têm rabo preso, a maioria não tem, eles podem denunciar as safadezas que os bispos e os padres fazem. Como eles não dependem da diocese, eles podem denunciar. Mas, em geral, isso está mudando, viu, Ney? A maioria das dioceses aceita, sim. Tá? E é isso. Essa frase apareceu em uma série do mainstream e envolveu uns burburinhos. Só que, sei lá o que é isso, né, cara? De onde apareceu um troço desse? Jesus não é a lei de Moisés. Bobagem é essa? E ver o contexto, né, do troço também, né? A lei de Moisés é uma coisa. Jesus é o cumprimento desta lei na medida em que ele cumpre a lei. É isso, irmão. Tá bem? Quem quiser perguntar alguma coisa, então, só para lembrar, vamos estudar de forma corrida o Catecismo de São Pio X. Então, de segunda a sábado, até encerrar, até terminar, nós vamos lendo trechos e explicando. Todos que estão entrando sejam muito bem-vindos. Obrigado pela participação, pela audiência. Né? E a ideia é manter gravadas essas lives e colocar tanto no YouTube quanto lá no Spotify. Para quem quiser escutar depois, tá? Não serão apagadas. Né? Então a ideia é a gente fazer sempre a leitura do catecismo, alguma explicação e responder perguntas, né, do tema ou de outra coisa referente à doutrina da igreja, etc. Hoje foi sobre os anjos, né? Como nós tratamos da criação de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu. Então nós vemos a realidade da criação dos espíritos celestiais, os anjos de Deus. E também daqueles que não mantiveram a sua condição
e se tornaram demônios, né? Espíritos infiéis. Pergunta do João: as diferenças dos catecismos são grandes ou pode pegar qualquer um? Não, irmão. Primeiro que são diferentes. Né? O catecismo maior de São Pio X, que é esse aqui que eu estou lendo, ele é mais sintético. Mas se você pega o catecismo romano, né, que é antigo, século XVI, e o catecismo novo, que é de 1983, você vê que o tamanho deles é diferente, a linguagem é diferente, eles são mais direcionados aos párocos e catequistas, nem tanto ao povo. Já esse aqui, qualquer pessoa que pegar esse texto e ler ele com calma, consegue entender, mas sem medo de errar. Estou tentando ver se o pequenininho, o meu amarelo pequenininho está por aqui. Espera aí. O pessoal andou mexendo aqui, vamos ver se eu encontrar eu mostro para vocês. Estava por aqui. Depois, se eu encontrar no outro dia, eu vou buscar ainda alguns livros no depósito e aí eu vejo se eu encontro para mostrar para vocês. Bom, de qualquer forma, é isso. Não são iguais os catecismos, né? Eles têm objetivos diferentes. Catecismo sempre foi algo comum na igreja, tá? Porque o povo tem necessidade de aprender a fé, estudar a fé. Então eles são um auxílio. O catecismo não é a religião. O catecismo é um livro que compendia a religião, ou seja, ele tenta demonstrar as verdades básicas da fé católica. Simples assim. Tá? Temos perguntas? Senão a gente já encerra. Eu comprei um catecismo da versão latina de 97. É bom? Ué, eu não sei o que você está falando, cara. Ele tem uma capa amarela. Está escrito Catecismo da Igreja Católica. Deve ser o novo. Né? O de 83, na verdade. Foi que tem um documento de São João Paulo II, né? Com ele. Vou ver se eu consigo encontrar aqui. Eu não estou conseguindo visualizar aqui na estante. Uma cachorrada aqui. Flocos para lá. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Um pouquinho. Achei. Pera aí. Vou mostrar para vocês aqui que a gente tem. Esse aqui que eu vou mostrar para vocês, ó, é um catecismo. Esse aqui, ó. Ó, esse aqui é o atual catecismo da Igreja Católica, tá? Geralmente está escrito assim, edição típica vaticana. Neste caso aqui tem um documento em que a tradução foi feita pela CNBB, de Dom assinatura Dom Raimundo Damasceno, na época secretário-geral da CNBB. E começa com a carta apostólica Laetamur Maniopere. Ó, aqui, ó. Ele tem um volume maior. Houveram outras versões, uma de capa azul, feita, se eu não me engano, pelo pessoal do Opus Dei. Houve uma de capa preta, esse eu tenho, a primeira edição, que aí ele tem algumas... A formatação é diferente, mas em geral tem que ter... O texto tem que ser igual. Eu, particularmente, desconfio de tudo que vem da CNBB. Tá? Porque eles são campeões de tirar as coisas. Né? De modificar textos, de resumir. Né? E não são confiáveis. É gente que não é confiável.
né? Já existem provas concretas de que os textos litúrgicos foram alterados, grosseiramente alterados, por alguns padres, e aí a coisa é complicada. A nova edição do Amarelinho é bom? Olha, irmão, é a edição que tem. Pode ser ruim, mas é a edição que tem. Tá? A menos que você saiba latim e baixe o texto latino, é a que você vai ter que usar. Este texto aqui é o texto oficial. Quer saber no que a Igreja Católica essencialmente acredita? É neste aqui. Simples assim. Esse é o atual. Então, mas não é um texto fácil. Tá? Eu concordo. Outro dia eu estava conversando com um padre sobre isso. Eu concordo. Não é um texto fácil. Mas não é impossível de se ler. Certo? Mais alguma pergunta? Senão a gente encerra agora. Espero que todos estejam bem. Muito obrigado pela companhia. Tá? Então, nós vamos estar estudando o Catecismo de São Pio X. Tá? Esse aqui. De segunda a sábado. Hoje foi sobre os anjos. Sobre a criação dos anjos celestes. Né? Certo, meus amigos? Muito obrigado. Viu? Deus abençoe ricamente a vocês. E fiquem bem, tenham uma boa semana. Que o Senhor abençoe a vocês em tudo que vocês puderem. Rezem por mim, que eu rezo por vocês. Muito obrigado. Deus abençoe. Tchau, tchau.